Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e Pai, o Deus bendito e todo-poderoso, abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que se inicia. Que o nosso Deus conceda para você a força, a capacitação, a unção do Espírito Santo, a proteção que você necessita para o dia de hoje, e esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor, ok? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha aí. Também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e também, juntamente com isso, ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise você quando nós lançarmos um vídeo novo. E também aproveita aí o espaço dos comentários para você escrever nomes de pessoas que você quer que a gente ore. Todos os nomes aí nós pegamos e colocamos num caderno de oração. E quando você receber um coraçãozinho na sua mensagem, a mensagem que você enviou para a gente com os nomes, quando você receber um coraçãozinho ali, isso é sinal de que nós lemos a sua mensagem e já transferimos os nomes, ok? Seja feito conforme a vossa fé. Essa expressão saiu dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que disse: seja feito conforme a vossa fé. Numa linguagem mais atual, diríamos assim: seja feito segundo a fé que você tem. Essa sua fé, seja assim. E onde que Jesus disse isso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 em diante, onde diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: crede que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Então você vê aqui que 2 cegos estavam seguindo Jesus. A hora que Jesus chegou na casa que ele tinha que chegar, os 2 cegos chegaram logo em seguida. E o Senhor Jesus perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. Então o Senhor Jesus disse: ora, se vocês creem, se essa é a fé de vocês, assim seja. E tocou nos olhos deles e eles foram curados. Qual é a lição aqui, gente? Presta bem atenção. Esses 2 cegos eram cegos que já havia muito tempo estavam assim. Eles já estavam praticamente conformados com aquela situação, né? Com a cegueira. Tipo pensando assim, ó, é normal, nascemos assim, fazer o quê? A vida é dura, tem que aguentar, tem que suportar, tem que passar por isso, é o meu destino, né? Muitas pessoas falam essas coisas aí porque elas não têm entendimento, né? Então elas se acomodam naquela situação, né? Porque tem coisas que de fato, aos olhos humanos, é impossível de se resolver. Imagina curar um cego por meios humanos naquela época, há 2000 anos atrás. Era impossível, até hoje é impossível, em muitos casos de cegueira, curar a pessoa, não é? Muito menos naquela época. Só que tem um detalhe, presta atenção. O que muda o comportamento de uma pessoa no que diz respeito à fé? Porque até um certo tempo, a fé daqueles cegos era que eles tinham que viver daquele jeito. A fé daqueles cegos era essa, fazer o quê? A vida é assim. Você está assim também? Você tem passado por situações de enfermidade, doenças hereditárias, que os médicos dizem, né? Genéticas. Você tem passado por situações de enfermidade que os médicos dizem que não tem o que fazer, que é assim mesmo, que você tem que aguentar até o fim da vida assim? Você está passando por situações familiares que há muitos anos você está suportando e parece que não tem solução e você até já se conformou que é assim? Você é aquela pessoa infeliz na vida sentimental e você já tentou ser feliz com várias pessoas e é uma decepção atrás da outra e você não consegue ser feliz? Você já passou por isso ou está passando por isso? Aquela situação financeira que você nunca consegue progredir na vida, está sempre dando cabeçada, sempre perdendo dinheiro, perdendo oportunidade
E muitas vezes, por mais que você se esforce, né, você não consegue alcançar o seu objetivo. Já passou por isso? Pois muito bem. Isso pode ser mudado. Como? Do mesmo jeito que o comportamento de fé daqueles dois cegos mudou. Quando que o comportamento deles mudou? Sabe quando? Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério. Quando o Senhor Jesus começou a operar milagres, isso foi aos 30 anos de idade, né? O Senhor Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão, foi cheio do Espírito Santo ali. Em seguida, ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado, 40 dias e em jejum. E Jesus saiu daquele deserto após os 40 dias no poder do Espírito Santo. Interessante, né? Isso aqui é assunto para outro vídeo, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo e saiu de lá no poder do Espírito Santo. E o primeiro milagre na vida que Jesus fez foi transformar a água em vinho lá no casamento de Caná da Galileia. Isso é revelado no Evangelho de João, no capítulo 2. Olha aí, ali é dito que transformar a água em vinho foi o primeiro milagre que Jesus operou. E aí então a fama do Senhor Jesus começou a se espalhar por aquela terra. A fama começou a se espalhar. Ele estava curando os cegos, os mudos, os surdos, os paralíticos, libertando os endemoniados, né? Fazendo milagres, sinais, maravilhas. E a fama começou a se espalhar, até que essa fama do poder milagroso do Senhor Jesus chegou até os ouvidos desses dois cegos. Porque eles eram cegos, mas não eram surdos, né? Então, a notícia das boas novas, as notícias dos milagres de Jesus chegaram aos ouvidos daqueles dois cegos. E foi isso que mudou toda a situação. Porque é assim que acontece. A sua fé para uma conquista, a sua fé para um milagre, ela só surge ou se fortalece quando você começa a ouvir coisas corretas, quando você começa a ouvir coisas que estimulam a sua fé, quando você começa a ouvir sobre o poder de Deus, quando você começa a ouvir que Deus não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando você começa a ouvir que os dons do Espírito Santo não cessaram, como muitos acreditam. Não, os dons do Espírito Santo permanecem até hoje, né? Eles continuam até hoje na vida daquele que crê. É dessa maneira. Então aqueles cegos, eles pararam de ouvir que a vida era assim mesmo e começaram a dar ouvidos que a situação deles podia mudar milagrosamente, né? Então eu digo para você, meu amigo e amiga, se você quer que a tua situação mude, repito, passe a ouvir as coisas que edificam a sua fé e não coisas que desmontam a sua fé, que abatem a sua fé, que derrubam a sua fé. Você fica às vezes dando ouvido para conversas moles, vamos dizer assim, de pessoas que só reclamam o dia todo, de pessoas que só criticam o dia todo, né? De pessoas que só falam negativamente, de pessoas que só dizem que a vida é assim, fazer o quê, não tem o que fazer, né? Se você fica perto de pessoas assim, você vai ouvir essas coisas. E essas coisas vão minar a tua fé, vão deixar você para baixo, a sua fé nunca vai crescer, entendeu? Se você fica perto de pessoas que só falam coisas mundanas, que só falam a respeito de impossibilidades, pessoas que só falam de doença o dia inteiro, pessoas que passam o dia inteiro falando que não está bem, estou mal, estou doente, estou com isso, estou com aquilo, a famosa Maria das Dores, né? Me perdoe se você se chama Maria das Dores, tá? Você não tem culpa do seu nome, né? Seus pais que colocaram, mas é um modo carinhoso de falar, né? A pessoa reclama tanto que é chamado de Maria das Dores, né? Porque tem tanta dor, né? Então, só que se você ficar perto de pessoas assim, o que acontece com a sua fé? A sua fé vai para o brejo, vai para o buraco, afunda, naufraga, enfraquece, morre. É o que aconteceu com aqueles cegos enquanto eles não ouviram falar de Jesus. Mas no dia em que eles ouviram falar do poder de Deus, eles começaram a querer mais isso daí, começaram a procurar Jesus, né? Começaram a ir aonde eles ouviam que Jesus estava. E olha que interessante, você percebeu como é que esse texto começa? Começa dizendo que dois cegos seguiam Jesus. Gente, para um cego, hoje em dia, né?
Com as ruas asfaltadas, com aquelas bengalas de alumínio, né? Para ele prosseguir tateando assim. Já não é fácil andar, né? Às vezes o cego tem que ter alguém acompanhando. Imagina há 2000 anos atrás, quão dificultoso era para um cego andar naquelas ruas de terra, né? De pedriscos no meio da rua, buracos, né? Imagina só, eles deviam andar com uma bengala ou um bastão de madeira, né? Totalmente desconfortável, mas eles seguiram Jesus, tá entendendo? Quer dizer, eles se esforçaram por querer mais de Jesus, porque eles ouviram que Jesus podia mudar a vida deles. E é a mesma coisa que você está ouvindo aqui agora. O Senhor Jesus pode mudar a tua história, Ele pode salvar a tua alma se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, uma pessoa que crê em Jesus como Salvador, né? Se você já creu em Jesus, então a salvação não é o caso. Então é o caso de um milagre de cura, por exemplo, mas Jesus pode curar. Por que Ele pode curar? Por que eu sei que Ele pode curar e libertar e fazer um milagre? Porque a própria Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Lá diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele curou aqueles 2 cegos há 2000 anos, Ele pode curar você agora. Na hora que nós formos orar, você pode invocar o poder de Deus sobre a tua vida e esse poder de Deus vai curar você, entendeu? Então, se você começar a ouvir a coisa certa, ouvir que Jesus pode, ouvir que para Deus não tem impossível, se você começar a ouvir que o Senhor Jesus não mudou, que Ele te ama e assim como Ele curou aqueles 2 cegos e outras tantas milhares de pessoas, Ele pode curar você também, a tua fé vai começar a levantar. Essa vai ser a sua fé, que Jesus pode, e aí você vai receber. Tá entendendo? Quando você vê uma pessoa falar assim, isso não vai dar certo, eu sou tão fraco, isso que a pessoa está dizendo é a fé que ela tem. Então, essa palavra que Jesus falou, seja feito conforme a sua fé, vale também no sentido negativo. Se a sua fé é que você vai ficar doente, assim seja. Vai fazer o quê? É a tua fé, né? Se a sua fé é que você tem algum problema, assim será. Se a tua fé é que você não vai conseguir, se a sua fé é que você vai passar mal, se a sua fé é que você não vai conseguir passar no concurso, se a sua fé é que você não vai aguentar o tranco da vida, porque essa vida é cheia de trancos, né? Seja assim. Fazer o quê? Pereça, porque é a sua fé. Mas você não é obrigado a aceitar a vida como ela é. Aqueles cegos, aparentemente, eles eram obrigados a aguentar a vida como ela era, na cegueira até morrer. Mas no dia que eles ouviram falar de Jesus, eles entenderam, não, a vida não é como ela é. A vida é do jeito que Jesus diz, vida com abundância, vida abençoada. É essa que eu quero e eu vou atrás. Então, meu amigo e amiga, nós vamos orar agora. Então, orar a Deus em busca de um milagre já é um modo de você correr atrás de Jesus. Mas também venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. Sai desse conforto, falso conforto aí do seu sofá. Vem aqui para a igreja, não é? Tira um tempo para se congregar. Temos até um vídeo aqui no canal cujo título é Não Deixe de se congregar, não é? Congregar quer dizer se reunir, se ajuntar para buscar a Deus. A fé fortalece muito mais. Venha para a igreja. Santa Ceia, você participa de Santa Ceia? Quanto tempo faz que você não participa de Santa Ceia? E você acha que não precisa? Jesus mandou participar da ceia, é ordenança, é uma ordem, não é um conselho ou uma coisa que você faz se quiser. Não, é uma ordem que Jesus dá, é mandamento participar da ceia do Senhor. Quanto tempo faz que você não participa, filho? Não está na hora de se levantar e reagir? Desanimou com alguma coisa? Joga esse desânimo na lata do lixo. Inclusive temos um vídeo aqui no canal chamado Show Desânimo, né? Procura aí que você acha. Vamos orar agora então, tá? E venha buscar Jesus. Repita, a oração que você vai fazer é uma oração que já vai começar a ajudar você, tá? Você pode até receber o seu milagre agora, é lógico, né? Nós vamos apresentar também um copo com água, se você quiser colocar um copo com água aí. Se você está como aqueles cegos, né? Cego, praticamente cego, né? Ou com problema na visão, você pode lavar os seus olhos com essa água ou fazer o uso da água que você quiser. Tá bem? Vamos orar? E será feito como a nossa fé. Como é a nossa fé? Jesus pode, Ele vai nos abençoar.
seja curando, libertando, prosperando, abrindo portas, protegendo, Ele vai nos abençoar. Amém? Falemos com o Pai Celeste então. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado por este momento de oração, muito obrigado por mais este dia que se inicia, muito obrigado pela Tua graça, bênção e misericórdia sobre nós. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos clamar a Ti em nome do Senhor Jesus e receber do Senhor a resposta que necessitamos. Pai, a fé que essa pessoa tem é a mesma que eu tenho, ou seja, que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, pode curá-la, pode fazer o impossível nessa vida agora, pode fazer com que aconteça um milagre na vida conjugal, na vida sentimental, na vida financeira. Meu Pai, essa pessoa que pede pela cura de uma enfermidade, na cabeça, meu Pai, nos ouvidos, nos seios dessa mulher, meu Pai, essa outra pessoa que pede pela cura dos rins, essa outra pessoa que pede pela cura do intestino, meu Pai, que esse intestino seja tocado pelo Teu poder para ser curado, que essa pessoa receba o seu milagre agora, meu Deus. O poder de Deus começa a se manifestar nessa vida, começa a se manifestar na vida desse homem e dessa mulher. O poder de Deus começa a agir agora milagrosamente, arrancando pela raiz toda a enfermidade, doença e fraqueza. Pai, opera um milagre nessa vida. Na vida sentimental também, Pai, arranca o fracasso, a tristeza, a angústia que essa pessoa está sentindo, o vazio que essa pessoa está sentindo no coração, meu Deus, arranca agora e preenche com a presença do Teu Espírito Santo. E também, Pai, te peço, abençoe esse copo com água em nome do Senhor Jesus. Que no beber desta água, Pai, essa pessoa encontre também o alívio, o refrigério e a bênção que tem buscado. E por isso tudo te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, pela fé, beba da água. Se a tua fé é que se você beber dessa água no nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que abençoou, tá? Você vai ser curado, faça isso pela fé agora. Como Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Se a tua fé é que se você jogar essa água na tua casa, em cima do telhado, né? Dá para a sua família beber, ela vai ser abençoada, seja feito conforme a sua fé. Se a sua fé é jogar esse copo com água aí, a água do copo, né, na porta do seu trabalho, do seu comércio, e vai ser abençoado, seja feito conforme a sua fé. Faça da maneira como a sua fé te dirigir e Deus vai te confirmar. Tá bem? Dê graças a Deus pela sua vitória. Amém, pessoal? Muito bem. Olha, que você tenha um excelente dia, muito abençoado por Deus e até a próxima.